Frutos do Espírito. Fique de pé e abra a sua Bíblia, o nosso trecho base. Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Amém? Todos encontraram? Abriu aí? Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, mês passado, nós aprendemos aqui em Deus sobre as obras da carne. E domingo após domingo, né, e um sábado, nós aprendemos sobre as obras da carne e tudo aquilo de ruim que elas provocavam na nossa vida enquanto cristãos, né? E agora o oposto disso é tanto que o versículo começa com mas, o fruto do Espírito, mas, uma conjunção adversativa, para combater o que foi dito antes, que foi justamente as obras da carne. Nós vamos ver e aprender, continuar aprendendo, na verdade, como eu falei, Luísa já começou com amor e alegria, que esses frutos do Espírito que a gente está vendo vão diretamente contra o que a gente viu na série passada. E agora sim, frutos do Espírito. Perceba, pelo menos na minha Bíblia, acredito que na sua também está com um E maiúsculo. Então está falando do Espírito Santo. Então são coisas inerentes, são atributos inerentes ao Espírito Santo. E eles são totalmente contrários contra as obras da carne que a gente viu. Se vocês lembram bem, lá no final das obras da carne, o versículo termina assim: eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, ao final do versículo 20, que fala sobre as obras da carne, o autor do livro, provavelmente Paulo, isso mesmo, ele adverte: olha, vocês que cometem esse tipo de coisas, eu vou dizer de novo, já disse antes, vocês não herdarão o reino dos céus. Mas agora, com o fruto do Espírito, a coisa muda. O final do versículo termina assim, dizendo: contra essas coisas não há lei. Amém? E a gente precisa, não sei se precisa, mas eu pelo menos concordo que não depende só de nós mesmos colocarmos em prática tudo isso que a gente vai ver, porque é algo difícil, né? Às vezes vai contra aquilo que a gente quer, contra aquilo que a gente pensa. Luísa falava semana passada sobre o amor, e eu não lembro se você leu aquele versículo: ama o teu próximo. Leu? Não lembro, né? Mas enfim, a Bíblia fala sobre isso: ama o teu próximo. E ali Deus não está pedindo, não está sugerindo, não está dando uma dica, Ele está ordenando: ame o seu próximo. E algumas pessoas, alguns próximos, não são pessoas assim muito amáveis, né? Existem aquelas pessoas que nos perseguem, que inventam calúnias ao nosso respeito, que degrinam a nossa imagem. Mas mesmo assim, a Bíblia não faz distinção. Ela diz tão somente: ama o teu próximo. E até acho que eu falei alguma coisa: como amar uma pessoa assim? E eu falei: quando você ora por essa pessoa, querendo que ela vá ao mesmo lugar que você vai, ou seja, o céu, você está sim amando essa pessoa como a você mesmo. Amém? Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós possamos de fato colocar em prática tudo isso que a gente vai aprender nessa série. E o versículo começa com uma analogia com a palavra fruto, fruto do Espírito. Quem dá fruto? Uma árvore, por exemplo. Então nós, fazendo uma analogia aqui,
nós podemos pensar em algo que frutifica. Mas para algo frutificar, é preciso um tempo. É preciso algumas ações, é preciso alguma dedicação a esse algo, para que no tempo certo, esse algo venha a frutificar. Se você já foi lá na casa do pastor em Acari, ele tem um jardim muito legal lá. Grama bem verdinha, como o ditado fala, né? A grama do verde é a do vizinho, né? Mas a gente não sabe o que é feito ali para que aquilo fique daquela forma. E algumas vezes eu presenciei ele cuidando ali daquele jardim, e eu tinha vontade de ter um jardim na minha casa. Não tenho mais. Se Paulo tiver, ela vai cuidar do jardim, porque eu perdi a vontade. Precisa de muita dedicação. Você precisa aguar. E aí às vezes eu estava lá e o pastor aguava e ia e voltava. Você precisa adubar. Você precisa tirar umas plantinhas que nascem também junto com a grama, porque senão ela vai ser ofensiva à grama. Aí depois você tem que cortar com a máquina para que ela fique reta. Enfim, eu não quero mais, Jojo. Tem um jardim na minha casa. Precisa de muita dedicação. Precisa de muito esforço, como qualquer outra coisa na nossa vida. Com o fruto do Espírito em nós, também é assim. Nós não vamos começar a frutificar assim do dia para a noite. Algumas pessoas sim, elas se convertem e logo começam a frutificar no reino de Deus. Inclusive algumas coisas que elas não conseguiam fazer antes. Mas outras não. Outras vão demorar um tempo mais. Outras vão precisar de uma dedicação a mais, de uma busca a mais, de um tempo a mais do que outras. Mas o importante é que se você perseverar, se você tiver essa busca, essa entrega, essa vontade dentro do seu ser de frutificar os frutos do Espírito, no tempo certo você vai frutificar. E eu estava estudando, algumas árvores elas demoram de 5 a 7 anos para dar um fruto. Muito tempo, né? De repente você vai ter que esperar 7 anos para frutificar algum fruto desse. De repente você vai esperar 2 dias, 7 minutos, de repente você já consegue aqui confessar o nome de Jesus, e aí nós vamos ver aqui uma parte e aí já pedir perdão a alguém que você tem uma certa mágoa. Mas outros não. Outros demorará um tempo mais. Precisará de uma dedicação a mais, precisará de um plantio, uma atenção especial. Porque, como eu falei, vai contra o que nós pensamos, muitas vezes o que nós queremos, às vezes o que nós achamos. E cada um tem um tempo certo, cada um tem uma estação, cada um tem uma maneira. Respeite a sua. Se você está olhando para o outro, que chegou antes de você, e ele de repente já está frutificando o amor, a alegria, a paz, como a gente vai ver, a benignidade, a paciência hoje, não se apavore. Você tem o seu tempo, você tem a sua maneira, você tem as suas características, mas o mais importante é que, semelhante ao irmãozinho lá que já está frutificando, você precisa fazer o que ele fez, que provavelmente foi deixar Deus entrar dentro do coração dele, para que ele fosse convencido e aí esses frutos viessem a surgir. Amém? Então o primeiro fruto que a gente vai ver hoje é exatamente a paz. A paz é um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e tranquilidade, de calma. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Repetindo, a paz é um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e tranquilidade. Calma, isso é a paz. Paz que nós buscamos. Abriu aí Filipenses 4, 6. Diz assim:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente em Cristo Jesus. Então, nessa pandemia principalmente, nós tivemos contato com várias pessoas com o contrário de paz, que é também a ansiedade. A pandemia veio e aí ocasionou vários problemas nas pessoas. Muitas pessoas perdendo o emprego, perigo com a própria doença. Isso foi gerando uma certa falta de paz nas vidas em algumas pessoas. Mas o versículo começa dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. E no 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês em paz. De vocês em Cristo Jesus. Então, com tudo isso que aconteceu, pandemia, perca de emprego, perigo com a doença, isolamento social, a paz foi, em algumas pessoas, foi deixando de existir. Isso gerou alguns problemas em algumas pessoas. Como eu falei, ansiedade, alguns inícios de depressão, enfim. Mas, enquanto cristãos, nós precisamos crer que aconteça o que acontecer ao nosso redor, até mesmo com nós mesmos, nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos. E precisamos orar para que essa paz não fuja de nós. O que é que acontece muitas vezes? A nossa mente, ela tende a agir contra nós. Quem tem pensamento ruim aqui? Que quando vai fazer alguma coisa, pensa logo que vai dar errado, pensa logo que não vai dar certo, que não é para você aquilo. E aí a gente começa, né? Nesse caso da pandemia, perdi meu emprego, estou desempregado. Vai faltar dinheiro. Se faltar dinheiro, falta comida, falta o que beber, falta o que vestir. E aí você já começa a perder a sua paz interior e começar a entrar num estágio de depressão, vamos dizer assim, num estágio de falta de paz. E aí você começa, e aí os pensamentos, principalmente de algumas pessoas, eles vão longe. Você vai encadeando, aí se eu perder o emprego, eu vou perder a comida, e vou perder a bebida, e aí se eu ficar doente, aí não vou ter dinheiro para comprar o remédio, e aí o menino vai morrer de fome. Aí você começa, você vai lá. Então, o que foi que eu fiz particularmente para barrar esse tipo de coisa na minha vida? No primeiro pensamento negativo, eu já paro. Eu nem continuo, não vou nem para o próximo. Perdi o emprego, pronto, amém. Não vou nem pensar no outro problema, porque vai chegar e quando chegar eu resolvo. Agora eu vou ficar com esse. É uma estratégia que eu uso. Tenho ensinado a algumas pessoas e tenho visto o resultado. Mas se você não parar com isso, com essa sequência, você é capaz de você morrer ali naquele minuto, com tanta coisa negativa que você pensa. E às vezes não é você, às vezes é uma pessoa próxima a você, aquela pessoa negativa mesmo, que em tudo vai dar errado, que acha defeito em tudo. E aí isso lhe atinge, pelo menos a mim atinge, não sei a vocês. Mas nós precisamos buscar em Deus essa paz. Não ficarmos, como o versículo fala, ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Seja o que for, não podemos perder a nossa paz. Nós precisamos buscar a nossa paz em Deus. Amém? Como é que eu encontro a minha paz em Deus? Através da oração, através do louvor, através da vinda à casa de Deus. Mas para isso é preciso que você esteja conectado com Deus de uma certa forma, que você entenda que para você ter essa paz você precisa fazer essas coisas. Porque se você não estiver conectado com Deus, se o seu relacionamento não estiver alinhado com o de Deus, você vai pensar em qualquer outra coisa, menos orar, menos louvar, menos ir à casa do Senhor. Você vai encontrar outras saídas, mas a nossa primeira saída será sempre Deus. Amém? Porque Ele pode resolver aquilo que a gente não pode resolver. Ele pode dar solução àquilo que a gente nem sabe formular o problema de fato. Esse é o nosso Deus.
Esse é o Deus a que nós servimos. Um Deus de paz. Um Deus que tem paz para dar a cada um de vocês. Josi falou, né? Nem sabia qual era a mensagem que eu ia trazer. Ela falou de algumas pessoas que chegaram aqui com cargas pesadas. Deus quer te dar paz nessa noite. Deus quer te abençoar com o fruto do Espírito dele, que é a paz. Amém? E na Bíblia nós encontramos duas palavras que remetem à paz na Bíblia. Em grego, shalom e eirene. Shalom, paz entre os homens. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Uma primeira forma de paz que a Bíblia fala é justamente paz entre os homens, entre as pessoas. Abriu aí Romanos 12, 18. Diz assim: faça todo o possível para viver em paz com todos. Então nós precisamos encontrar alguma maneira, seja ela qual for, de vivermos em paz com todos. Como eu falei, cada um tem sua característica, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem um modo de agir, um modo de pensar, e às vezes esse modo de agir, esse modo de pensar vai contra o que você pensa, ou o seu modo de agir. E nesse momento, possa existir um empecilho nesse paz com todos. Você pode de repente não conseguir dizer, eu não consigo ter paz com tal pessoa, porque ela pensa muito diferente de mim, ela age diferente de mim, ela se comporta diferente de mim. Mas nós precisamos respeitar isso, porque nós somos indivíduos, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu pensamento, seu modo de agir. Claro que nós sempre buscaremos agir conforme a palavra de Deus nos pede, né? Mas mesmo dentro da palavra de Deus, a gente vai encontrar algum que pense diferente. Mas mesmo assim, nós precisamos ter paz com essa pessoa. Busquem, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, de repente, o que é que você vai poder fazer? Você vai se moldar a outra pessoa. Isso acontece muito dentro do casamento. Para ter paz com o marido, com a esposa, nós precisamos nos moldar em algumas coisas. Em várias coisas, eu diria. Uma delas, eu tinha um toque, vamos dizer assim, de guardar a chave da minha moto de uma forma única, que Paulo e Ana não guardavam dessa forma. Tá aqui. Aí, eu comprei um chaveiro, e aí eu ensinei a ela, ó, Paulina, você guarda a chave assim, ó, no chaveiro. Só que Pauliana não liga com isso, mas eu ligo. Ela chegava e soltava a chave lá em cima da minha parede. Aí Pauliana, eu já lhe disse, é aqui, ó, você tem que guardar aqui no chaveiro, eu comprei especialmente para isso. Ah, tá certo, desculpa, eu esqueci. Aí saía de novo na moto, quando ela chegava, ela ia guardar, Jojó, no chaveiro, mas ela guardava assim, ó. Mas não era assim que eu ensinei a ela, era assim, ó. Não assim não, assim. Tem que ser com essa aqui, ó. Ô, Pauliana, eu já lhe disse, não é assim que se guarda, é assim, ó, porque aí fica mais legal, fica mais organizado. Não é uma besteira, né? Mas isso me incomodava, né? Aí eu aprendi. Eu disse, olha, em vez de sempre estar retrucando com ela, eu vou pegar a chave, quando ela deixar lá em cima da minha parede, e vou guardar do meu jeito. Pronto, Jojó, resolvi o problema. Simples, não é? Não é? Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Amém? Amém. É simples. Então, algo que às vezes, dependendo do meu humor e do dela, gerava um atrito entre nós, eu resolvi. Então agora eu vou lá e vou guardar a chave do meu jeito. Resolvi o problema, resolvi a questão. Estamos em paz. Mas é isso. A outra pessoa vai agir diferente de você. Pode ser seu irmão em Cristo, talvez não seja a sua esposa, né? A maioria aqui é solteiro, o seu marido.
Mas um dia você vai se casar, amém? Ixi, misericórdia. Um dia você vai se casar, amém? Amém, eu creio nisso. Inclusive vou para a festa de vocês, me convidem. E quando você chegar lá, você vai ter esse tipo de questão. Antes disso, talvez você vá morar com alguém, quando você for fazer a universidade, enfim. Mas se possível, tenha paz com todos. É uma coisa simples, é uma coisa besta, mas outras coisas surgem mais complexas. Mas a gente precisa encontrar alguma maneira de viver em paz com aquela pessoa. O versículo é mais profundo ainda. Se possível, faça o possível para viver em paz com todos. Então não tem exceção. Eu tenho que me dar bem com todos vocês. Tenho que viver em paz com todos vocês, sem exceção nenhuma. Mesmo aqueles que pensam diferente de mim, mesmo aqueles que guardam a chave diferente de mim, eu preciso viver em paz. A Bíblia me pede isso. Amém? Primeira forma, paz entre os homens. A segunda, paz entre o homem e Deus. Romanos 5:1. Um pouco antes aí. Do grego eirene. Não sei se é assim a pronúncia, provavelmente não, mas... Primeiro tipo de paz, paz entre os homens. Segundo, paz entre o homem e Deus. Romanos 5:1 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que um homem tem paz com Deus? Quando nós estamos em comunhão com Ele. Eu não sei vocês, mas eu já tive de cometer alguns pecados que eu me sentia longe de Deus. Eu me sentia com a minha comunhão quebrada com Deus. E foi isso que aconteceu lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia fala que todos os dias Deus ia ali visitar eles. Eles tinham comunhão com Deus. Mas aí eles pecaram. E quando eles ouviram os passos de Deus, que foi que eles fizeram? Eles se esconderam. A paz deles para com Deus tinha sido quebrada naquele momento. E é isso que o pecado faz. Ele tenta nos afastarmos de Deus. Ele tenta deixar você o máximo possível distante de Deus, porque ele sabe que nesse cenário você está vulnerável. Você está vulnerável à ação maligna dele. É por isso que é sempre importante nós cultivarmos o nosso relacionamento com Deus, para que a gente fique firme de fato na rocha que é Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, nós precisamos estar firmes em Deus, para que a gente venha a resolver as nossas questões, resolver as nossas tentações, lidar com elas e não pecarmos. Sermos tentados, mas não cedermos a elas. Continuarmos firmes. Amém? Que é sempre isso que o diabo vai querer fazer. Quebrar nossa comunhão com Deus, para que a gente se sinta quebrado essa paz entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E como eu falei antes, essa série Fruto do Espírito, ela vai totalmente contra a série passada, as obras da carne. A paz, ela refuta exatamente as dissensões e as facções. Não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre isso. Dissensão e facção é justamente um grupo que se reúne em favor de alguma coisa, mas tende a atacar um outro grupo que se reúne e concorda com outro tipo de ideia. O exemplo que eu falei foi exatamente o momento que nós estamos vivendo, a política. Infelizmente, nós vemos isso claramente dentro da política, tanto dissensão como facção. Porque não é que você precisa concordar com todo mundo que vota em A ou B, mas você não precisa denegrir e atacar uma pessoa que vota em B, dado que você vota em A. Amém? Fruto Paz refuta justamente a dissensão e a facção, porque eles tendem a separar as pessoas e não a unir, como a paz faz. Uma das vertentes, né? Paz entre os homens. Amém? Amém, gente? Amém. O segundo fruto, paciência. Eita, tem alguém paciente aqui? Amém? Estão tudo rindo. Mas paciência não está ligada apenas ao que a gente sempre relaciona, que é esperar uma pessoa.
Ele espera fulano, então ele é uma pessoa paciente. Também, mas não só a isso, né? Eu já perdi o meu título de paciente, infelizmente, mas eu vou recuperar em nome de Jesus, porque parece que é uma virtude só dos namorados. Parece. O marido parece que não tem mais essa virtude, paciência. Quando você é namorado, você espera 2 horas sua namorada e... meu amor, desculpa, eu demorei. Não! Você ainda vira ao seu favor. Eu estava aqui aguardando ansioso para que você chegasse. Né? Aí quando casa, infelizmente, parece que essa virtude ela se apaga do marido. Mas nós vamos recuperar isso em nome de Jesus, eu no caso. Amém? Mas não é só nesse sentido. Paulinho não levantou a mão, recebeu ali, amém. Mas não é só nesse sentido. A palavra paciência é a virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza ou uma ação maldosa. Na Bíblia de vocês pode estar aí ou longanimidade ou amabilidade, é o caso da minha Bíblia. Mas na versão, quando a gente dividiu lá, a versão era paciência, certo? Mas significa a mesma coisa. Então, repetindo, virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. Lá em 1 Pedro 2,23, nós vamos ver um exemplo supremo, um exemplo altíssimo de paciência nesse sentido, de suportar uma eventualidade ou uma ação maldosa. 1 Pedro 2,23. Encontraram? 1 Pedro 2,23 diz assim: quando insultado, falando aqui de Jesus, certo? Lá quando ele foi insultado, foi chicoteado, lá quando ele foi para ser crucificado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Que exemplo de paciência, né? Que exemplo de paciência, de suportar com calma uma ação, uma eventualidade, e até mesmo aqui já se encaixa uma ação maldosa. Jesus não fez nada para merecer aquilo. Ele era inocente, ele era o filho de Deus. E mesmo assim os caras estavam lá, insultando, fazendo ameaças, batendo nele. E o que foi que ele fez? Entregava-se àquele que julga com justiça. Então, quando você for injustiçado, quando você estiver sofrendo alguma coisa que você sabe que não merecia estar sofrendo, quando você for acusado por algo que você sabe que não merecia ser acusado por aquilo, entregue àquele que julga com justiça, o nosso Deus. Não revide, não tente lutar com as suas forças, porque você vai se dar mal. Não tente lutar com o seu achismo, com o seu entendimento, porque possa ser que você não consiga. Jesus poderia ter feito o que ele quisesse aqui, nunca seria entendido, mas ele fez o que nós precisamos fazer. Em meio a uma dificuldade, em meio a uma ação maldosa, ele entregou tudo nas mãos de Deus. Ele entregou aquele que poderia resolver a causa dele da melhor forma possível. E a Bíblia ainda fala, aquele que julga com justiça. Então os nossos julgamentos, eles podem ser falhos algumas vezes. Nós podemos errar nos nossos julgamentos, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é o justo juiz. Ele julga com justiça. Então todas as vezes, lembre disso, que você for caluniado, que você estiver passando por alguma coisa que você não precisaria estar passando, ou que você não mereceria estar passando por aquilo, use do fruto da paciência e entregue a Deus. Ele vai resolver isso por você. Amém? Um outro exemplo, Jó 1:14. Falando na virtude de aguentar com tranquilidade uma eventualidade ou uma tristeza.
Jó 1. Um trecho muito conhecido que a gente conhece, da provação de Jó, de tudo que Jó passou. Todos encontraram? Jó 1,14 fala assim. E aí, voltando lá no exemplo que eu disse, né? Às vezes a gente perde a paciência por esperar alguns minutos. Mas olha o que Jó superou. 14. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus e em 3 bandos atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, o que você faria ao ouvir tudo isso? O que você faria? A você perder todos os seus jumentos, todos os seus camelos e ovelhas, e perder os filhos também, um atrás da outra assim. O que você faria? Vamos ver o que Jó fez? Porque Jó tinha o fruto da paciência, o fruto do Espírito dentro dele. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Que atitude louvável. Isso é que é usar o fruto do Espírito, paciência, para suportar uma eventualidade, uma tristeza. Ele perdeu aqui em instantes tudo o que tinha, inclusive os filhos, mas ele não deixou isso abalar o fruto do Espírito que existia dentro dele, a paciência. Ele superou tudo na paz. E além disso, ele ainda adorou a Deus. Muitas vezes a gente perde um pouquinho assim, né? E já vai murmurar, e já esquece do fruto paciência. E aí começa a murmurar, começa a questionar a Deus, começa a perguntar os porquês. Por que tem que ser assim? Mas Jó prostrou-se diante de Deus e o adorou. Mas teve mais. Lá em Jó 2:7, a segunda provação. Jó 2:7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó tinha um fruto de paciência, mas a mulher dele não. Vocês concordam comigo? Ela estava sendo atingida indiretamente, porque não era ela que estava doente, era Jó. Mas ela chega lá e diz: você ainda se mantém fiel? Com tudo isso que você está passando, a gente perdeu tudo que você tinha, todos os bens, os nossos filhos. Agora você perdeu a saúde e você ainda se mantém firme. Amaldiçoe ao seu Deus e morra, homem. Aí o que é que Jó fez? Você fala como insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com Deus. E aí aqui só dando uma entrada de advertência. Você, como eu perguntei agora há pouco, que pensa em casar, que pensa ter um marido, ter uma esposa, escolha bem o seu marido e a sua esposa.
eles precisam ter o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, melhor dizendo. Porque a mulher de Jó aqui não teve. Justamente a mulher, né? Que a Bíblia diz que é para ser a harmonia da casa, vamos dizer assim. A mulher sábia edifica a sua casa. Jó estava aqui numa luta terrível. Estava passando por grandes provações. E a mulher dele, ao invés de dar uma ajuda moral, espiritual, ela chega e acaba com o cara. Espiritualmente falando. Você ainda se mantém fiel, amaldiçoe o seu Deus. Tenha cuidado com a sua escolha. Você que ainda pode escolher. Você que ainda é solteiro. Tenha cuidado com a pessoa que você quer passar o resto da sua vida ao seu lado. Ela precisa lhe levar a Deus, não lhe afastar de Deus. Amém? Mas aí a mulher age de forma totalmente contrária ao fruto da paciência, mas Jó novamente mostra que existia esse fruto dentro dele. E ele diz: mulher, você está falando como insensata. Nós receberíamos o bem de Deus e não o mal. Jó continuou firme. Jó continuou exercendo o espírito da paciência dentro dele, para que ele não pecasse contra Deus. Nós precisamos desse fruto também, amém? Nós precisamos buscar isso em Deus, para que a gente possa ser abençoado com essas atitudes que Jó também teve. E a paciência refuta exatamente a obra da carne que a gente viu, o ódio e a ira. Certo? Terceira, continuando. A primeira que a gente viu, paz. A segunda, paciência. E agora a terceira e última, benignidade. Característica do que é benigno, generoso, benevolente, que perdoa com facilidade. Abre lá em Efésios 4:32. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, benignidade, característica do que é benigno, generoso, benevolente, que perdoa com facilidade. Então, nós precisamos perdoar as pessoas também. Por quê? Porque nós precisamos receber o perdão de Deus também. E nós sabemos que nós somos pecadores. Essa necessidade nossa para com Deus, ela é diária. Você precisa do perdão de Deus diariamente. Porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós falhamos, porque nós agimos contrário àquilo que a Bíblia nos pede. Então nós precisamos do perdão de Deus. E muitas vezes nós buscamos isso. Mas infelizmente algumas vezes nós não queremos perdoar os outros. Aquele que nos magoa, aqueles que nos chateiam, aquele que faz coisas contrárias ao nosso ser. E não pode ser assim. Isso é uma contradição. Aquilo que você quer para você, quer para o outro também. Então, se você quer receber o perdão de Deus, comece também a perdoar as pessoas. Não é fácil, eu sei que não é, mas nós precisamos perdoar. Então, de repente, você tem uma mágoa contra alguém, comece a se preparar. De repente, alguém errou com você, comece a se preparar espiritualmente, vá orando a Deus, vá jejuando, e no tempo certo, você vai pedir perdão a essa pessoa. Amém? Embora que você esteja com a razão, embora que o outro errou com você e não você com o outro, mas porque você sabe que precisa frutificar isso dentro de você, você vai quebrar os protocolos. Você vai pedir perdão ao invés de esperar que o outro venha pedir perdão a você. Você vai agir totalmente contrário ao que esse mundo prega. Porque é assim que nós devemos agir enquanto filhos de Deus. Você vai pedir perdão a essa pessoa. Amém? Não vai ser fácil, eu sei, vai ser difícil, mas eu sei que se você buscar em Deus, você vai conseguir.
você vai frutificar a benignidade, essa capacidade de perdoar, e você vai conseguir perdoar essa pessoa. Em nome de Jesus. A outra, um coração generoso. Lucas 8,15. Lucas 8,15 fala assim: mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão frutos com perseverança. Nós precisamos da benignidade no sentido de coração generoso, até para frutificarmos aquilo que a gente aprende aqui nesse lugar. Porque se você não tiver um coração generoso para reconhecer a palavra de Deus, essa palavra vai cair em uma das outras terras aqui que a gente não leu, que é a beira de caminho, cheia de pedras, cheia de espinhos, e você não vai frutificar. Você não vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Como, por exemplo, pedir perdão, que a gente falou agora há pouco. Se você endurecer o seu coração, se você não tiver um coração generoso e bondoso para reconhecer a palavra de Deus, deixar que ela entre dentro de você e que ela modifique algo no seu ser, você não vai conseguir. Quando sair ali, você já esquece o que Deus falou com a gente hoje aqui e você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção, deixar de ser abençoado. Porque, como eu falei, nós buscamos e precisamos, inclusive, do perdão de Deus, mas nós precisamos também perdoar. Entre todos os outros aqui que a gente falou também. A benignidade, ela refuta o egoísmo. Como eu falei, né? Egoísmo foi também a obra da carne que eu falei aqui. Que é uma característica das pessoas que pensam apenas nelas mesmas. Não quer saber do outro, não quer saber do que o outro está passando, quer saber apenas do bem próprio, bem dela, e o outro que se vire. A benignidade, ela é totalmente contrária a isso. Então perceba que os frutos de Espírito, eles vão contra, como eu falei lá no início, as obras da carne. E aí agora vocês já têm a noção das obras da carne por completo, e agora vocês estão tendo a noção dos frutos do Espírito, dos dois caminhos. As obras da carne, série passada, os frutos do Espírito, essa série. Segunda mensagem. Luiz, a primeira e a segunda, e vamos continuar ainda. Josi e Gigi. Então vocês terão a noção exata dos dois caminhos. E aí a opção é de vocês. A opção é minha. De qual caminho eu vou seguir? Se é aquele ditado pelas obras da carne, que eu sei que quem pratica aquelas coisas não herdarão o reino de Deus, que é a Bíblia que diz, ou esses do fruto do Espírito, que a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. A escolha é minha, a escolha é sua. Amém? E isso não se aprende em escolas, em IEFs ou universidades, mas tão somente em Deus. Nós precisamos buscar a face de Deus, através da oração, do louvor, do jejum, para que nós possamos frutificar os frutos do Espírito. Você não vai aprender isso lá no IEF, nem na faculdade, nem em outro lugar. Você vai aprender isso aqui, na sua casa, no seu quarto, no seu secreto com Deus. Precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para colocarmos em prática, porque não é simples aquilo que nós falamos, né? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que é quem nos ajuda a entendermos todas as coisas. Como é que eu erro com você e você é que vem pedir perdão a mim? É difícil, não é? É complicado, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguiremos quebrar essa barreira. Então, recapitulando, amor e alegria, as duas primeiras, paz, paciência e benignidade. As três que a gente viu hoje. Amém?